Olá! Quantos pontos colocar no ombro? Quantos pontos deixar para a parte traseira da nuca numa blusa com manga redonda ou manga de camisa? Essa é uma dúvida comum de quem está começando tricô, fazendo peças para adulto, por exemplo. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre isso, exatamente quantos pontos, como calcular, quantos pontos deixar no centro e em cada ombro. Existe uma variedade enorme de lã, de fio. Se você trabalha com um fio em espessura diferente da que eu trabalho aqui, vai dar uma diferença também nas medidas, na quantia de pontos. Então, eu não vou falar quantos pontos deixar. Eu vou mostrar uma forma de você conseguir calcular de acordo com a lã que você está usando, da espessura da lã que você está usando. Se ela é mais grossa, se ela é mais fina, se são 3 fios, 2 fios, é industrial, ou é de novelo, é de cone, enfim. Quantos pontos colocar? Como é que eu faço esse cálculo? Como é que eu sei? Como é que eu descubro? Simples. Eu sempre sugiro fazer uma amostra. Eu coloco aqui sempre, ou 90% das vezes eu coloco 40 pontos. 40 pontos e teço uma quantia de carreiras na mesma cor, na mesma lã e no mesmo trabalho que vai ser a peça, para eu medir. Então, vamos medir aqui sem espichar, sem encolher, sem nada. Se a blusa vai ser passada a ferro, você também passa a amostra, se não, deixa ela sem passar. Vamos calcular de acordo com a amostra. Quanto deu aqui? 13 centímetros. Pego agora o ombro, as medidas que foram tomadas. Não tirei a medida do ombro da pessoa ou da blusa que eu vou fazer. Como é que eu calculo? Mede o teu ombro, desde o ossinho do braço até o início da volta no pescoço. Quantos centímetros deu o teu ombro? Você viu a pessoa que vai receber essa blusa. Ela é maior ou ela é menor do que você? Então, você tem já uma medida. Será que ela é 17 centímetros de ombro? Será que o teu ombro deu 9 centímetros? Você tem uma ideia de quantos centímetros seria uma média de pessoa, certo? Então, tendo a amostra feita, com 40 pontos deu 13 centímetros, você já tem a medida para calcular quantia de pontos que você vai fazer de ombro. Vamos agora aqui na máquina. Eu estou com 134 pontos. Vamos supor que eu tire 40 para ombro. Quarenta pontos para ombro num lado, vou chamar para cima também no outro lado. Agora observo quanto sobrou aqui no meio. Não quantia de agulhas, mas veja a proporção que tem de um ombro no meio e o outro ombro. Está uma proporção razoável ou você tem muitos pontos aqui e poucos pontos de ombro? Essa é uma observação que você vai criando ao longo do tempo, uma noção de proporção de ombros e quantia de pontos para a nuca. Não posso te dizer exatamente, aqui no centro vai precisar ter 40 pontos. Essa é uma suposição ilógica, porque a quantia de agulhas que você tem pode não ser exatamente a que eu tenho aqui para essa amostra. Então, você observa a disposição de ombros e observa o centro. Se ficou muitos pontos aqui, digamos que eu tenha deixado para ombro e sobrou aqui no meio 80 pontos, você vai observar, nossa, 80 pontos é muito, comparando-se com os
ombros, principalmente se não for uma blusa com cava arredondada, que seja uma blusa com cava reta. Aquelas blusas que não têm cava, elas são retas na lateral, você vai precisar deixar um pouco mais de pontos para ombro, porque o ombro não sai no ossinho. O ombro fica reto, então vai precisar ter mais pontos em cima também. Então, eu posso fazer o cálculo através da minha amostra e depois chamando as agulhas, não até em cima, mas chamando elas para eu ter uma noção de quantos pontos também vão sobrar no centro, certo? Eu vou fazer o ombro e nós já mostramos ela na mesa, esticada ou ela posta na mesa, para você ver a forma como esse ombro se comportou em relação à quantia de pontos que eu tenho aqui. Eu vou acelerar a câmera porque fazer ombro é bem fácil, mesmo para iniciantes é bem fácil fazer ombros. É somente trazendo os pontos para suspenso, colocando o carro na posição suspenso, no caso da Eugene é no H. Se eu quero o furinho, ou não me importo que tenha um furinho, eu deixo ele sem essa laçada. Se não, passo a laçada do fio embaixo da última agulha aqui para não ter furinho. Eu elevo de 6 em 6 agulhas, mas podem ser 7, podem ser 8, pode ser 5. A quantia você vai dando conforme a inclinação que você queira. Um ombro mais inclinado, ponho menos pontos em suspenso de cada vez. Se eu quero um ombro mais plano, que a pessoa não tenha um ombro tão inclinado, coloco de 8 em 8, por exemplo. E aqui a blusa, ou a suposta blusa, já colocados os alfinetes só para perceber a parte da nuca, a parte do ombro. A cava. Eu costumo fazer na parte das costas, quando eu trabalho com 2 fios, como é o caso aqui, são 2 fios de linha industrial 2,28. Eu costumo remalhar sempre no início 10 pontos na parte das costas e fazer algumas diminuições para fazer o arredondadinho aqui. Mas também poderia ser 8, poderia ser 6 e mais diminuições a cada 2 carreiras para arredondar diferente. Eu prefiro essa forma porque tornou-se quase um hábito, mas existem outras também. Aqui então, a cava, uma manga de camisa, uma manga redonda, e a parte do ombro. Observo, tem pontos aqui no meio, para a parte da nuca, é desse alfinete amarelinho até aqui. Tem pontos aqui no meio, uma quantia razoável para grande. Tem bastante ponto até se for considerar, mas eu meço o ombro, se deu a medida ali que a pessoa trouxe a blusa, ou que eu medi na pessoa, deu. Ai, ela tinha 13 e aqui deu 14. Vou desmanchar e deixar com 13? Mas daí vai sobrar muito ponto no meio. Ou eu deixo assim. O que eu faço? Deu 1 centímetro a mais. A lã, ela trabalha, ela não é estática. Ela estica um pouco, ela cede em altura, cede. Na hora que a pessoa veste, quando estiver vestindo, também 1 centímetro não vai fazer diferença alguma. Meio centímetro não faz mesmo diferença alguma. Não é como um tecido plano, um tecido que não estique. A lã, ela trabalha no corpo, ela se ajusta no corpo
e 1 centímetro não faz diferença alguma. Se eu tivesse deixado de ombro, por exemplo, 20 centímetros para uma manga redonda, 20 centímetros de ombro em relação ao que a pessoa teria, seriam 13 ou 12, 12,5, é uma diferença muito grande. Então, teria que desmanchar e diminuir a quantia de pontos para ombro. Isso porque uma diferença de 20 para 13 são 7 centímetros. Confere? Então, tendo uma noção assim esticada, a blusa com 14 de ombro, todos esses pontos aqui no meio e mais 14 de ombro, está aceitável. Ok? Então, essa é a nossa dica para hoje. Faz a amostra, mede, calcula quantos pontos você vai precisar deixar para aquela peça em especial, não uma quantia exata. Se sobrar ou se faltar 1 ou 2 centímetros, não é muita diferença. Se sobrar ou faltar muitos centímetros, aí você precisa desmanchar. Essa é uma sequência de vídeo que mostra algumas dúvidas que acontecem com ombro, pontos para nuca, e também vamos fazer uma com decote em V, aproveitando essa amostra, e o acabamento. Como é que eu vou fazer o acabamento para esse decote aqui, com tantos pontos nas costas assim? O acabamento não vai ficar diferente, não vai ficar estranho? Siga os outros 2 vídeos na sequência, se você tem dúvidas quanto a isso. Ok? Por enquanto, bom trabalho!